Nesse vídeo eu vou ensinar você, de uma forma única, a como diversificar a sua carteira de investimentos. Eu vou mostrar diversos pontos de vista para que você decida qual a melhor forma de investir. Eu vou mostrar ainda no final do vídeo como eu invisto, as minhas metas de investimento e como eu diversifico a minha carteira. Então, acompanhe esse vídeo até o final para você aprender a como diversificar a sua carteira e para você se tornar um investidor ainda melhor. Olá, meu querido investidor exponencial, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Glauber Seritza, eu sou apaixonado por estudar, investir e ensinar. E a primeira coisa que eu gostaria de iniciar falando nesse vídeo é que não existe uma forma única de você conseguir diversificar os seus investimentos. Ou seja, não existe uma receita de bolo. Cada um deve se conhecer e entender o seu perfil de investidor para que no final das contas a diversificação cumpra o seu papel principal, que é um só, que você consiga dormir tranquilo e conseguir ao mesmo tempo rentabilizar os seus investimentos. E uma observação muito importante que eu gostaria de deixar no começo do vídeo é que, caso você vá iniciar em renda variável, você comece aos poucos, porque investir é um processo e ao longo desse processo de investimentos, a nossa cabeça vai mudando muito. No primeiro ano a gente investe de uma forma, no segundo ano a nossa cabeça mudou muito, talvez a gente mude a forma como a gente investe. Então, se você começar com pouco, é muito mais fácil depois você manobrar os seus investimentos e fazer a realocação de ativos. Se você colocar muito dinheiro em um tipo de investimentos, depois talvez fique muito difícil de você conseguir mudar e modelar a sua carteira de investimentos. Afinal de contas, a experiência no mercado molda muito a forma como a gente investe em ações. Então, só cuidado para não se machucar no começo por uma decisão errada, pelo fato de você ter colocado muito dinheiro em renda variável sem ainda ter o conhecimento suficiente. Dito isso, gostaria de dizer para vocês que existem diversas classes de ativos, como por exemplo, renda fixa, ou seja, renda fixa brasileira, renda fixa nos Estados Unidos, renda fixa em outro tipo de moeda. Existe ainda as ações. Essas ações podem ser brasileiras ou internacionais, como por exemplo os Estados Unidos. Essas ações ainda podem ser de small caps, ou seja, empresas pequenas de baixo valor de mercado, ou empresas maiores, as blue chips, que já possuem um valor maior de mercado e teoricamente são empresas que já estão mais consolidadas. As small caps são empresas que têm baixo valor de mercado, por isso, teoricamente, elas sofrem mais oscilações do mercado, ou seja, apresentam maior variação na sua cotação, o seu lucro é mais instável. Nós temos ainda fundos imobiliários, Bitcoin, ouro, prata, enfim, sobre classes de ativos, temos inúmeras classes de ativos que vão nos auxiliar a diversificar os nossos investimentos. E vendo diferentes pontos de vista na prática, você vai conseguir tomar melhor a sua decisão de investimentos. Então, teoricamente, pessoas que têm um caráter mais conservador tendem a ter em sua carteira mais renda fixa. E a partir do momento que esse investidor vai se tornando moderado ou arrojado, a parcela que ele se expõe em renda variável tende a aumentar conforme a sua personalidade, conforme você vá se conhecendo, conforme o seu perfil de investidor. Então, falando mais especificamente de renda fixa, serve para você compor a sua reserva de emergência. Nesse caso, como eu já cito em outros vídeos, inclusive eu vou deixar o card aqui em cima, tenha de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Isso compõe a sua reserva de emergência que está dentro da renda fixa. Algumas pessoas ainda sugerem que você tenha uma parte do seu patrimônio colocado em renda fixa para reserva de oportunidade, ou seja, quando aparece uma boa oportunidade na bolsa de valores, você vai lá e compra aquela ação com aquele dinheiro que você deixou ali acumulado numa renda fixa e fazer essa realocação de ativos. Eu particularmente tenho renda fixa para minha reserva de emergência e essa questão da reserva de oportunidades eu utilizo tanto para ações quanto para utilizar em opções, que faz parte da minha estratégia de investimentos. Posteriormente, falando sobre as ações, nós podemos ter ações no Brasil ou no exterior, cito como, por exemplo, ações nos Estados Unidos, mas eu particularmente tenho ações apenas no Brasil. Mas com a mentalidade que eu tenho hoje, se for para investir lá fora, eu pretendo investir através de ETFs. E nesse caso eu não vou precisar fazer uma gestão tão ativa da minha carteira ao me expor nos Estados Unidos. O que eu vejo na prática é que você tendo
mais ou menos 10 ou 15 ativos, já seria interessante aí para você ter uma boa diversificação e conseguir mitigar o risco intrínseco daquele ativo. Então isso seria uma quantidade interessante para você ter de ações na sua carteira. É claro, pessoal, que isso não é uma recomendação de investimentos. Como eu disse, eu vou mostrar diversos pontos de vista para que vocês consigam tomar as suas decisões. Além disso, além de diversificar por diferentes ativos, é possível também fazer uma diversificação setorial. Então, essa parcela que você destinou para renda variável, você consegue diversificar em diferentes setores. Cito como exemplo alguns setores: bancos, energias, seguro, saneamento, telecomunicações. Se vocês procurarem no Google sobre classificação setorial B3, vocês vão entrar aqui nesse primeiro link e vão ver que a própria B3 mostra os diferentes setores que a gente possui aqui no Brasil. Então, nós temos bens industriais, comunicação, consumo cíclico, consumo não cíclico, financeiro, materiais básicos, petróleo, saúde, utilidade pública, enfim, nós temos diversos setores. Por exemplo, vou filtrar aqui na B3, setor financeiro. Nós temos previdência e seguro, exploração de imóveis, holdings. Aqui no caso, intermediários financeiros, eu posso clicar em bancos e ver, por exemplo, quais que são os bancos que a gente possui aqui no Brasil. Então, aqui são duas páginas, eu posso ir aqui para o lado e verificar quais são os bancos brasileiros de acordo com essa classificação setorial que a própria B3 traz aqui para a gente. Então, no caso da classificação setorial, uma ideia de diversificação interessante seria ter mais ou menos 20% por setor, não ultrapassar muito isso, porque dessa forma você acaba correndo muito risco de forma desnecessária, tentando mais ou menos ter esse balizador de setorialização para que vocês tenham norte na hora de montar a carteira de vocês. Lembrando, mais uma vez, que isso não é uma receita de bolo, não é algo engessado e que, principalmente no começo, a gente acaba mesmo tendo uma exposição maior a um ou outro setor. Então, mais ou menos até 20% em setor e mais ou menos até 15% em ações, mas claro que isso vai variar de investidor para investidor. Claro que isso vai variar em decorrência do seu grau de confiança, do seu grau de expertise na bolsa de valores e, como eu disse, investir é um processo. Algumas pessoas ainda comentam sobre pulverização de ativos, ou seja, você tem muitos e muitos ativos na sua carteira e você não consegue acompanhar. Nesse caso, já não tem benefício em você colocar ativos, ações na sua carteira só porque você quer diversificar. A diversificação também é um processo e ele vem aos poucos, é de forma gradual que se diversifica uma carteira. Então, se você colocar muitos ativos que você não consegue acompanhar, isso aí acaba sendo uma pulverização de carteira e não uma diversificação de investimentos. O ideal é que se tenha um número em carteira que você consiga acompanhar pelo menos os balanços trimestrais das empresas. É sempre importante se fazer a seguinte pergunta: eu estou tranquilo com os meus investimentos? Eu consigo dormir tranquilo à noite com a exposição em renda variável que eu tenho, com a exposição em renda fixa que eu tenho, com a exposição em fundos imobiliários, com a minha exposição em ações, com a quantidade de ações que eu tenho? Então, o objetivo principal da diversificação e da forma como você vai investir é que você consiga rentabilizar e, ao mesmo tempo, conseguir dormir tranquilo. Outra classe de ativos muito conhecida são os fundos imobiliários. E a lógica por trás dos fundos imobiliários seria de que eles, teoricamente, são menos voláteis por serem imóveis físicos em sua grande maioria, e isso faz com que essa volatilidade seja menor. Você não vai ver um fundo imobiliário multiplicar por 5, por 6 em um curto período de tempo. Tende a manter, teoricamente, uma estabilidade dentro da sua carteira de investimentos. Além disso, eles também pagam renda passiva, assim como as ações, mas, por outro lado, muitos investidores não investem em fundos imobiliários, alegando que, justamente por ele ser menos volátil e, teoricamente, se valorizar menos ao longo do tempo, esses investidores estão deixando de ganhar com ações
para investir em fundos imobiliários, ou seja, eles veem um custo de oportunidade em investir em um ativo que não é tão volátil. Existe ainda uma classe de ativos que são as criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin. Alguns investidores alegam que seria interessante você se expor aí no máximo entre 5% e 10% ao Bitcoin, porque por ele ser uma moeda descentralizada, ou seja, não ter intervenção do Estado, você fica blindado aí de uma possível intervenção estatal nas moedas convencionais que a gente tem. Além disso, eles alegam que por ser uma moeda deflacionária, ou seja, ela vai se tornando escassa ao longo do tempo, a tendência é que o Bitcoin se valorize. Mas esse é apenas um ponto de vista de alguns investidores que investem em Bitcoin, que investem em criptomoedas. Existe a possibilidade ainda de investir, por exemplo, em ouro, que teoricamente é um ativo de alta segurança, ou seja, quando ocorre uma crise, quando a gente enfrenta uma guerra, por exemplo, quando a gente teve essa crise sanitária, o ouro ao longo do tempo se mostrou muito resiliente nesses momentos de crise, ocorrendo então a sua valorização, enquanto outros ativos acabaram caindo, o que pode ser um amortecedor da sua carteira em tempos de grande volatilidade. Então, pessoal, dito isso, mostrado esse diferente panorama de investimentos e esse diferente panorama de classe de ativos, eu quero mostrar para vocês como alguns dos investidores da atualidade investem, para vocês verem que não existe uma receita de bolo, que cada um monta a sua carteira de investimentos de uma forma diferente. Bom, pessoal, e antes de mostrar para vocês as diferentes formas de investimentos de diferentes investidores da Bolsa de Valores, eu gostaria, por gentileza, que você deixasse o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito e ajuda também o YouTube a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e que você consiga receber mais notificações de vídeos interessantes como esse. Então vamos aqui para a tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês como diferentes pessoas fazem diferentes investimentos, como eles diversificam suas carteiras de forma diferente. O primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês é do Primo Rico, do Thiago Nigro, e eu vou mostrar para vocês como ele diversifica os seus investimentos. Metodologia de investimentos. A minha metodologia é dividir a minha carteira de investimentos em 4 partes. Então, geralmente eu tenho 25% da minha carteira em ações do Brasil, 25% em investimentos internacionais, 25% em fundo imobiliário e 25% em caixa ou em aplicações de renda fixa que possam ser resgatadas rapidamente. Ok. Entenderam, pessoal? Então, no caso do Thiago Nigro, ele coloca 25% em ações no Brasil, 25% em ativos internacionais, 25% em fundos imobiliários e 25% em caixa em oportunidade. Essa é a forma como ele investe. Agora, quero mostrar para vocês também a carteira do Charles Vicks, que é do Economista Sincero, para vocês verem a forma como ele investe. Ainda não, vamos tentar ir de cima primeiro. Tá, Você tem pode botar mais aqui. uns 30% em ações. Tá, então 30. Quando você fala ações, você está falando ações Brasil, você está falando ações internacionais? Ações Brasil. Tá, então eu vou chamar de Equities Brasil. E o que Uns mais? 30% em fundos imobiliários. Aham, 30% em FIIs. Sim, e 10% tiro, porrada e bomba. 10%. O que seria tiro, porrada e bomba, cara? Significa que se eu tô afim de comprar uma criptomoeda porque eu acho que ela vai bem, se eu tô afim de investir numa ação com muito risco porque Entenderam, pessoal? Então, Charles Vicks, ele investe de forma diferente. Aqui no caso, ele coloca 30% em imóveis ou renda fixa, 30% em ações do Brasil, 30% em fundos imobiliários e 10% em Bitcoin. Ali depois no vídeo ele mostra que ele investe dentro desses 10% também em ativos internacionais. Então essa é a forma como ele estrutura a carteira dele. Agora eu quero mostrar para vocês outro investidor do Clube do Valor, que é o Ramiro. Vamos ver como ele diversifica a carteira dele. Risco e retorno são as seguintes. Modelo equilibrado, que é o modelo com 30% de peso em renda variável e 70% de peso em renda fixa, dessa composição aqui. O modelo balanceado, que possui um peso maior em ativos de renda variável, 45% e 55% de renda fixa, respeitando essas proporções. O modelo sofisticado, né, para clientes que têm maior tolerância ao risco, que é um famoso modelo internacional
né, que também é chamado de muitas vezes 60-40, né, 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa. O modelo arrojado, que é 75% de peso em ativos de renda variável, como está na tela, né, e 25% de peso em renda fixa. E o modelo 100% renda variável, esse aqui é para quem realmente é muito tolerante ao risco e aguentaria aí ver a sua carteira cair 30%, 40% numa crise, que é apenas as 3 classes de ativos de renda variável. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido a forma como ele investe, a forma como ele pensa na estrutura da carteira dele. No caso aqui, ele deu algumas sugestões de investimentos, começando aí maior exposição em renda fixa, até aqueles mais arrojados que têm uma exposição maior em renda variável, chegando aí até, como ele comenta, em 100% em renda variável. Obviamente que todos os investidores, independente do quão avançado esteja, precisa ter a reserva de emergência. E por último, eu trouxe aqui o Luiz Barsi, o grande investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Dizem aí que ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, com patrimônio aproximado em 4 bilhões de reais. E o Luiz Barsi, para vocês verem que não existe uma receita de bolo, ele investe 100% em ações e investe 100% em ações brasileiras, tá? No caso, ele diversifica por setor. Ele não coloca todo o dinheiro em uma única ação aqui no Brasil. Ele diversifica a sua carteira em mais de 10 ativos e diversifica aí em pelo menos 5 setores diferentes a sua carteira de investimentos. Vamos ver como Luiz Barsi investe. A gente basicamente tem, se for pegar mais ou menos 100% do portfólio, né, você tem mais ou menos 2% que estão num caixa para quando aparecer uma oportunidade, os outros 98% mais ou menos, você divide em 2 partes a sua carteira, aquelas empresas que você se considera dono dessas empresas e aquelas onde você considera um minoritário, né? Das que você se considera dono, você tem mais ou menos 90% aqui do portfólio, que tem de 10 a 11 empresas, as maiores posições são aquelas que a gente citou, e os outros 8% estão em mais ou menos umas 10 a 15 empresas, né? E eu te perguntei onde você não investe, e aí você falou, né? Varejo, eu não investi em varejo. Certo, pessoal? Então, o Luiz Barsi investe aí mais de 97% da sua carteira em renda variável, um pouquinho em renda fixa, provavelmente aí, logo que aparece uma oportunidade, ele já aloca essa renda fixa na renda variável e, obviamente, diversifica aí por setores. E no caso do Luiz Barsi, ele está concentrado em um setor químico, provavelmente ali é a Unipar. Eu, inclusive, tenho um vídeo também no meu canal falando sobre as ações do Luiz Barsi e as 3 maiores posições da carteira dele. Se você não assistiu ainda, por favor, clique aqui em cima. Mas é isso, ele diversifica por setores, mas ele está exposto ali 50% da carteira dele em um único setor. Como eu disse, não existe receita de bolo. Você deve montar a sua carteira do jeito que você fica confortável e do jeito que você consegue dormir tranquilo, tendo uma boa rentabilidade, certo? No caso, como eu invisto? Eu coloco a maior parte da minha carteira também em renda variável, muito parecido com a carteira do Luiz Barsi. Procuro priorizar empresas que paguem dividendos acima de 6%, de setores perenes, de bancos, energias, seguros, saneamento e telecomunicações. E eu também potencializo a minha carteira com opções, aliando ali a estratégia do buy and hold. Quando uma ação está muito barata, eu vendo uma put, ou seja, eu recebo um dinheiro para comprar uma ação. E quando eu acho que uma ação já está muito esticada, eu posso pegar uma parcela das minhas ações e vender calls, ou seja, receber um dinheiro para correr o risco de desfazer das minhas ações caso elas subam muito. Então, dessa forma, eu consigo apimentar a estratégia do Luiz Barsi e eu consigo aumentar a minha rentabilidade. Tenho, sim, um pouco de dinheiro em renda fixa, mas é basicamente para a reserva de emergência e para conseguir potencializar a estratégia de renda variável, fazendo essa estratégia com opções. Pretendo, no futuro, para ficar tranquilo, investir lá nos Estados Unidos, mas vai ser por forma de ETFs. Esses ETFs vão ajudar a diversificar geograficamente e me expor ao dólar, para caso o Brasil tenha um problema muito grande, eu ficar tranquilo em ter uma parte do meu dinheiro dolarizada. Mas, por enquanto, eu estou tranquilo em ter a maior parte do meu patrimônio em renda variável Brasil, assim como o Luiz Barsi.
obviamente diversificado, ali entre 10 e 15 ativos, e estou tranquilo em não ter fundos imobiliários, assim como estou tranquilo em não ter bitcoins, criptomoedas, nem ouro, nem prata. Essa é a forma como eu invisto. No futuro, como eu falei, pretendo ter uma parte em ações norte-americanas, mas isso são planos futuros. Por enquanto, eu ainda estou tranquilo de investir aqui no Brasil. Tenho rentabilizado muito bem, investindo dessa forma semelhante ao Luiz Barsi, tendo esse upside com as opções. Certo, pessoal? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, inclusive de qual sugestão de vídeo você quer que eu traga aqui no meu canal. Isso me ajuda muito e eu espero muito que eu tenha conseguido ajudar você. Valeu!